Priscila, ainda te constroem com o ouro dos tolos. Pessoal, é com essa paráfrase da música da nossa banda querida Resgate que eu inicio mais um vídeo do canal Veja Por Outro Ângulo. Eu, Lucas Cavalcante, a vozinha com vocês nesse vídeo polêmico sobre a transição de Priscila Alcântara. Vozinha, solta a vinheta aí, ó. Pessoal, eu quero me posicionar aqui já deixando bem claro que eu não gostaria de me posicionar. De verdade, eu relutei muito, tanto que já faz um tempo que essa notícia veio à tona, mas, muita gente entrou em contato e eu, resistente, acabei cedendo. Então vai aqui meu posicionamento muito respeitoso, mas fundamentado, ou ao menos tentando ser fundamentado para vocês, beleza? Sobre a tal transição da Priscila Alcântara da música cristã para a música não cristã, ou de uma posição ministerial para uma não ministerial, seja lá como você queira colocar, beleza? Antes da gente entrar no tema em si, eu queria deixar 3 considerações para vocês acerca da sociedade contemporânea e a religião, como ela é vista atualmente. 3 considerações. A primeira é a seguinte: a religião do século XXI, ela é liberal. A visão midiática dessa religião, ela é absolutamente liberal, extremamente humanizada, relativista. A ideia da religião atual é antirreligiosa. Ela é esvaziada de simbólico, ela é esvaziada dos seus ritos, doutrina, significantes, significados, signos. Quanto mais individualizada ela for, mais religião ela é. Ou seja, é uma contracultura à cultura bíblica de religião. É uma coisa transformada de si para si mesmo, onde o homem é o próprio Deus de si mesmo. Isso está sendo traduzido até dentro dos organismos chamados cristãos, com ideias humanizadas, humanistas na verdade, ideias antropocêntricas e assim por diante, principalmente baseados no relativismo. Isso é muito importante. A segunda consideração é o tal do que eu chamo de imperativo do empatismo. O que é isso? Parece que todo mundo tem que ser empático hoje. Essa luta quase que erótica em tentar se colocar no lugar do outro sempre, mesmo que nós somos uma sociedade cada vez mais que não sabe nem dizer qual é o seu próprio lugar, quiçá o do outro. Portanto, nem sei o meu lugar, fantasio qual é o lugar do outro e exijo, tanto de mim como de todos, que sempre se coloque no lugar de um outro baseado em ideias próprias e fantasiosas. Assim, é exigido uma lei. Você tem que sempre se colocar no lugar do outro. Não pode produzir desprazer no outro. Você não pode produzir angústia no outro. Sempre alegria, alegria, alegria por meio de uma tal empatia. Com isso, nós não nos exortamos uns aos outros, como Paulo disse. A terceira consideração que eu quero fazer é o tal do valor da subversão e da inversão de valores que nós encontramos nas artes e principalmente no cinema. Você deve entender isso que eu estou dizendo. Perceba como está a indústria cinematográfica hoje. É um valor na inversão e subversão dos valores. Quer ver só um exemplo? Jack Sparrow é um vagabundo, safado, pilantra, 171 qualificado, mas o cara é engraçado, é querido, é cômico, e aí nós pegamos um valor, nós produzimos uma catarse de amor, ao mesmo tempo que ele deturpa valores que nós entendemos como corretos, ou os valores judaicos cristãos. Cara, você vê isso nos Velozes e Furiosos. Ora, um bando de ladrão de automóvel, os caras matam todo mundo, mas que ensina o valor da família e do amor entre amigos. Você vê isso na Malévola, você vê isso no meu malvado favorito, você vê isso agora no novo filme da Disney, a Cruella, onde o próprio Coringa sem o Batman, a série Cobra Kai, que, meu Deus, o Daniel San, nosso querido Daniel San, virou do capeta e o Cobra Kai virou do bem. Cara, tá tudo invertido. Essa ideia, onde relativiza o mal e traz a ideia do mal como um bem, como Lúcifer, por exemplo, que é mais um exemplo que nós temos, faz com que a gente inverta valores e construa uma subjetividade estranha. O mal não é mais mal, o bem não é mais bem, assim por diante. E nós não damos uma continência, uma coisa concreta do que seja bom ou mal. Portanto, novamente, reduzimos as coisas ao subjetivismo. Tudo isso está sendo misturado e impregnado na sociedade. É com base nesse preâmbulo que eu pergunto: o que será que fez com que a Priscila Alcântara largasse tudo que ela falou até hoje e construísse uma nova narrativa em nome de uma negação de que ela tenha mudado aquilo que ela tanto falou?
Ela diz que ela não mudou, mas nós vemos muita coisa que ela falou, mas ela produz uma nova narrativa que para ela está dentro daquilo que ela sempre disse, quando na verdade não está, e eu respeito se ela quer fazer isso. Mas, em termos de palavra de Deus, nós temos que nos posicionar ao certo e ao errado. Algumas ideias. Por que será que ela mudou? E aqui, cara, tá no âmbito do eu acho. Eu tenho certeza que passou por uma desilusão eclesiástica e de pastoral, uma desilusão com a liderança. Tenho certeza que, somado a isso, ela tem uma formação eclesiástica e teológica frágil e fraca. Tenho certeza disso. Haja vista o discurso que ela teve, pregações malucas, hereges que ela já soltou, infelizmente. Isso me mostra que a formação dela foi muito fraca. Isso deve passar também pelo momento socioeconômico que a música cristã passa em baixa. A música cristã, a indústria fonográfica cristã está em baixa, principalmente por conta do período pandêmico. E somado a isso também, certamente, por ser uma garota muito famosa por conta da TV, ela deve ter sofrido muito assédio de investidores e empresários da chamada indústria cultural musical. Ou seja, pessoas que investem pesado em músicas da cultura de massa, apenas com vistas à venda, apenas com vistas a grandes projeções para produzir grandes lucros. Ela não está protegida disso como ninguém está que está no mainstream. Mas tem aqueles que resistem, tem outros que não resistem. Eu vejo isso, infelizmente, não só nela, mas em vários que se debruçaram aos convites dessa nova Babel que nós vivemos. Tenho certeza que passa por isso. E aí, cara, tem uma questão. Ela lançou um vídeo muito famoso aí no Instagram dela, falando do tal posicionamento dela. Se vocês verem esse vídeo, quer ver só? Eu vou pedir pra vozinha botar um pedacinho aqui, ó. Porque, gente, essa transição, eu sabia que tinha dois cenários de abordar essa transição de uma forma divertida, para que essa transição, quero que seja o cenário dessa transição. Então foi só para trazer um clima legal e descontraído para essa transição. Vocês perceberam? No vídeo da Priscila, nós percebemos um significante sendo repetido. E aí, na minha área de psicanálise, como a gente analisa discurso e percebe inconsciente na linguagem, aí tá dado um valor cultural de massa, ideológico, que nós estamos vivendo hoje, nessa tal inversão de valores. A Priscila usa no seu discurso muitíssimo, a palavra transição. Perceberam isso? É um significante. Ela sempre fala, eu preferi fazer uma transição com alegria. Uma transição com alegria. Essa palavra transição é um significante hoje muito, mas muito usado. Principalmente pelas ideologias chamadas de esquerda. É a ideia do movimento LGBTI. É aquela coisa do eu preciso transicionar. Eu preciso me movimentar. É um eterno movimento. A ideia está de você partir de um lado para o outro e de um outro para aquele lado. E assim se manter eternamente numa transição. É uma imutabilidade da mudança. Se tem uma coisa que não muda, é a mudança nessa atual sociedade. O que vale é a transição. Transição de gênero, transição de ideias, transição de valores, transição de religião. A coisa estava de um jeito, estou de outro, voltei. A ideia está no transicionismo, nos moldes do que disse o famoso filósofo Zygmunt Bauman, a sociedade líquida. Ela fala muito disso. E aí, cara, logo depois que ela se posiciona, a gente vê um alinhamento ideológico dela. Percebam isso. Ela já deu entrevistas se alinhando o discurso ali, quase se encaixando 100%, mas já acenando positivamente pro aborto, para militância LGBTI+, LGBTQI+, sei lá o quê, para as questões do feminismo, para as questões do universalismo, ou seja, o que vale é o amor, a minha religião não mudou, tá tudo certo. Ou seja, é como se ela não estivesse sendo enviada como ovelha no meio de lobos. É como se ela fizesse como igual e assim por diante não vai ter aflições. O que vale é o amor de todos por ela e o amor dela por todos. Não há posicionamento, não há um movimento contrário frente a ela, assim como Jesus disse, que somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Jesus disse que ele veio causar separação, é a espada que corta pais de filhos, filhos de pais, irmãos de irmãs. Percebam que é um discurso muito adequado, muito lindo, muito atraente, muito atrativo, e que na verdade o discurso é, cara, como ela mesmo disse, qual é a diferença de um cantor para um médico?
nada muda. Por que nós não questionamos a religião de um médico, mas nós questionamos a religião de um músico? Sabe por quê, querida Priscila? Porque médico trabalha com o positivismo do seu trabalho. O médico não precisa de uma religião para ele entender como se faz uma cirurgia. A técnica é positivista, é laboratorial, é corte seco e racional. Mas a arte depende fundamentalmente de valores espirituais ou espiritualistas, depende do seu feeling, do seu sentimento, das suas emoções, da sua psique, ou seja, dos mais profundos valores da sua alma. Não tem como comparar nesse positivismo laboratorial e relativista o médico, o engenheiro e o músico. E digo mais, não tem como comparar em termos de palco um baterista com um cantor. Porque ainda assim, um músico, baterista como sou, que ainda faz a sua arte por meio também de sentimentos, emoção, ainda assim ele consegue tocar com certo distanciamento do público. Mas cantor não dá. A linguagem para que se produza uma catarse no público. A linguagem para que se produza uma relação com o público. Para que a música toque, mexa, faça sentido, tem que ser adequada. O cantor, ele pode até não acreditar naquilo que ele está falando, o artista, mas ele tem que produzir um personagem. E nessa de se produzir um personagem apenas pela via do trabalho, você vai transformar um personagem na sua segunda pele. E aí nesse sentido, você se mistura, você se ecletiza, você se perde, já era a tua essência. Portanto, sim, eu vejo como absolutamente diferente um cantor de um pedreiro, um cantor de um engenheiro, de um médico. Tudo tem que ser pensado nos seus devidos lugares. E cada coisa é uma coisa. Cuidado, Priscila. Esse relativismo, como diz no exército, vai te levar para o barro. Eu peço que ela reveja os seus conceitos. A minha oração é para que Deus toque no coração dela. Particularmente, eu nunca fui com o trabalho dela. Aliás, a vozinha, a gente conversava muito sobre isso. Um discurso no palco, no altar muito estranho, uma mistureba de um monte de coisa, ideias bíblicas absolutamente infundadas. O que eu desejo a Priscila é que ela sente-se num banco de uma igreja, que ela seja acolhida por uma família pastoral, seja abençoada, porque canta pra caramba, tem o dom da coisa, tem carisma, mas precisa de crescimento espiritual e de cuidado. Tá beleza? Pessoal, o que eu desejo é que essa sociedade descende, onde ela também esteve, seja um send independente dos males e problemas dessa vida. Enquanto a sociedade for descende somente quando não tiver pandemia, perseguições, aflições, guerras e batalhas, esse descende só vai ficar descende no palco. Um evento grandioso que sumiram os jovens com a pandemia logo depois. E aí, nós começamos a jogar sementes no meio dos espinhos somente e produzimos cristãos adolescentes com espinhas. Tá na hora da gente crescer, tá beleza? Espero que vocês comentem aqui. Esse foi o nosso posicionamento. Espero que tenha produzido algum saber em vocês. Deixe seu comentário, por favor. Dê seu like, que é importante para nós. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho, se inscreva. E é sempre, veja por outro ângulo. E você também, viu, Priscila?